E agora aqui nos nossos estúdios, na nossa redação do Jornal da Rede Alesp e da Rede Alesp, a gente recebe a deputada doutora Damares Moura, do PSDB. Estava até há pouco no ato solene que nós da Rede Alesp transmitimos. Ela que presidiu esse ato solene. Bem-vinda à nossa redação, doutora. Querida, eu que agradeço sempre à Rede Alesp pela disposição, pela forma competente com que vocês conduzem as transmissões e, de fato, acabei de sair da transmissão ao vivo do ato solene pelo Dia da Advocacia. Hoje é o Dia do Advogado, 11 de agosto, eu sou advogada e ao mesmo tempo foi o ato de lançamento da Frente Parlamentar da Advocacia da Assembleia Legislativa de São Paulo. Justamente, então, começando essa nossa entrevista, deputada, falando, então, desse lançamento dessa Frente Parlamentar e o quanto se torna necessário falar sobre a advocacia e também se discutir sobre o tema aqui. Bem, a advocacia, eu, claro, como advogada, não poderia dizer outra coisa, mas eu quero ser bastante isenta agora. A maior vocação da advocacia é a defesa da cidadania. A maior autoridade para o advogado é o cidadão que ele representa, defendendo direitos e promovendo acesso à justiça. Portanto, é uma atividade extremamente significativa para promover dignidade. Nós estamos falando de alguém que vai operar o direito para promover saúde. Há casos em que o indivíduo, para acessar o seu direito à saúde, ele pode precisar de um advogado. Patrimônio, que é algo com o qual os advogados estão permanentemente lidando e defendendo, né? Então, são bens jurídicos muito relevantes para a dignidade humana que os advogados operam. Então, ter uma frente parlamentar da advocacia para fortalecer a prerrogativa dos advogados, para abrirmos outros debates que ampliem, não é, a garantia do exercício da advocacia, é fundamental e deve ser uma atividade permanente. A advocacia, para a manutenção das suas prerrogativas e a ampliação e garantia do exercício do seu munus, é preciso que estejamos permanentemente vigilantes. E eu vejo a Frente Parlamentar como um espaço muito próprio para o debate da ampliação de políticas e boas práticas ainda mais fortalecedoras da advocacia. E talvez, nesse momento de pandemia, muitas coisas vieram à tona e estão mais em voga, não é? E essa questão do direito, essa questão de como o advogado lida com esse cidadão e como o cidadão lida com os seus direitos e deveres também, me parece que tem ficado muito latente. Exatamente. Eu acho que os momentos de crise, especialmente uma crise como esta, né, sem precedentes nos últimos 100 anos, e uma crise relacionada à saúde pública, o que torna ainda esse período mais sensível e mais grave. Nesse momento, existe vamos dizer, uma efervescência das pessoas em busca de assegurar direitos, embora eu esteja estimulando as pessoas a entenderem que no momento de crise também é momento de exercer ou de cumprir deveres. Né? Não podemos tão somente nos concentrar na reivindicação dos nossos direitos, mesmo no momento de crise, porque temos deveres a cumprir. Por exemplo, nós estamos aqui agora num ambiente seguro, estamos sem máscara, mas mantivemos o distanciamento social, estamos com o nosso álcool gel. Isto é cumprimento de dever, o dever de também assegurar ao outro, não é? Saúde, o não contágio. Então, é um momento da gente refletir. Eu acho que o Dia do Advogado não pode ser só celebração, embora nós estejamos celebrando e fizemos isso no ato solene aqui na Assembleia, mas é um momento de reflexão sobre o papel da advocacia na promoção de cidadania, na promoção de dignidade, mas também é um momento para todo o conjunto da sociedade refletir sobre a importância de se cumprir deveres
para que todos possam igualmente usufruir dos seus direitos. E quando a senhora fala dessa questão da cidadania, então da sociedade entender quais são os seus direitos, os seus deveres, nesse momento, quando a gente fala olhar para o outro, né? A senhora acabou de falar, nós estamos aqui conversando com o distanciamento, com todos os cuidados. Fica mais evidente nesse momento o cuidado com o outro? Eu estou muito sensível a isso. E até me indigna quando eu passo em algum espaço público e vejo pessoas que vivem despreocupadamente. Eu não consigo reconhecer indivíduos que não pensam no outro. Talvez a pior perda humana é a perda da capacidade de ver o outro. Esse é o mais perigoso estágio de convivência humana. Nós temos que permanentemente nos autodisciplinar para não perdermos paulatinamente nossa capacidade de ver o outro, né? De também garantir a segurança do outro, a saúde do outro, o direito do outro. E esse não é só o papel do advogado, é predominantemente o papel do advogado que se formou, que se preparou, que faz parte, né, de um órgão de classe que tem a relevância da OAB em todo o território nacional, né, os importantes debates que a OAB já travou, né, as importantes bandeiras defendidas pela ordem na sua maior vocação, que é defender direitos humanos, cidadania, democracia, o Estado de Direito, são as bandeiras da advocacia. Mas também é dever de todo cidadão, não é? É não perder esta capacidade de ver o outro e de ser parte da conservação do direito alheio. É o momento de falarmos sobre isso. Eu agradeço, inclusive, a pergunta. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. À vontade. Eu quero cumprimentar todos os munícipes de Tatuí, minha amada Tatuí, pelo aniversário de 194 anos. Tatuí hoje completa 194 anos. Eu quero cumprimentar todos os munícipes de Tatuí, na pessoa da minha querida amiga, essa competente mulher guerreira, a prefeita Maria José. Parabéns a todos os munícipes de Tatuí e a minha amiga prefeita Maria José. E nós estávamos falando sobre essa questão do ato solene, que terminou agora há pouco, né, em ambiente virtual, com a senhora aqui nos nossos estúdios, mas em ambiente virtual. A senhora falou muito dessa questão da discussão, do se falar sobre a advocacia, de como estão cuidando também dos advogados. A gente sabe que muitos setores foram impactados na pandemia. Também o mundo da advocacia foi impactado. Vocês conversaram sobre isso? Para quem não viu agora há pouco o ato solene, vocês falaram sobre isso? O que vocês falaram também nesse ato solene? Sim, nós ouvimos a palavra do Dr. Luiz Davanzo, que é o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. E ele, de uma forma bastante resumida, ele apresentou o apoio que a OAB, por meio deste braço, vamos dizer, um braço assistencial da Ordem dos Advogados da Seccional de São Paulo, que a sua Caixa de Assistência aos Advogados tem feito todo o esforço, todo o apoio e todas as iniciativas e medidas para apoiar o advogado que, nesse momento, foi impactado. Na verdade, os impactos econômicos e sociais da pandemia, eles ainda são inestimáveis. Não se pode prever, mas nós já temos ciência do quanto os escritórios de advocacia foram penalizados, né, tiveram que manter as suas atividades suspensas, mas, ao mesmo tempo, é bom destacar isso para a gente animar o advogado. Sim, hoje, com certeza, no dia do No advogado. seu dia, né? Ao mesmo tempo, há testemunhos de que este novo normal, ou esta forma de trabalhar de forma virtual, em home office, também trouxe ganhos para a advocacia. Há escritórios que, por exemplo, se desoneraram de altas despesas com imóveis, não é? E outros custos de manutenção de uma estrutura de um grande escritório, né? E os seus advogados, então, atuando de forma permanente, mas em home office. Isso também foi um ganho para a advocacia, não é? Além de trazer o advogado para um ambiente mais moderno, para o ambiente virtual. E há testemunhos de que houve muita produtividade para alguns escritórios, houve maior expansão em ambiente virtual do que quando funcionavam no seu imóvel
próprio. E esse novo normal, né, deputada, também aqui no Palácio 9 de Julho, vocês, deputados, continuam trabalhando incansavelmente nos plenários. Agora tivemos uma retomada presencial, mas com as CPIs, com as comissões, vocês não pararam. Vocês continuaram e colocaram esse mundo virtual também no dia a dia do deputado, né? Não paramos um dia sequer. Eu posso testemunhar, e certamente os meus queridos colegas deputados também, que a impressão que temos é que estamos trabalhando e produzindo muito mais. Isso tem que nos animar, não é? Em meio a uma crise emergencial tão intensa, e ela é mundial, é planetária, não é? Nós vamos extrair o que há de bom nesse momento. E para a Assembleia Legislativa, a meu ver, e aí é um testemunho meu, não é? Nós produzimos de forma intensa no período da pandemia, em ambiente virtual. Não é? A tecnologia ela precisa hoje permear todos os setores da sociedade, e não seria diferente com a Assembleia Legislativa de São Paulo, que, aliás, montou uma estrutura extraordinária que nos deu plena condição de seguirmos debatendo os projetos de deputados, projetos de autoria do Executivo, votando esses projetos, as comissões em pleno funcionamento, as CPIs, eu presido a CPI de combate à violência violência sexual contra universitárias. Todas as atividades mantidas em pleno funcionamento em ambiente virtual. E justamente a senhora falou sobre a CPI, era a minha pergunta também para a senhora. A senhora sempre falou, né, da defesa dos direitos e deveres de cidadania. E essa CPI da violência sexual contra estudantes do ensino superior está num importante momento de discussão, de trabalhos. A nossa repórter Melissa Araújo, que hoje apresenta comigo, acompanha sempre, traz informações precisas para a gente. O quanto é importante falar sobre isso, deputada? Não ficar velado mais. Sim. Esse é um tema desafiador. Se você for aí rememorar as iniciativas tomadas no combate a essa face da violência, porque é um recorte. Violência sexual contra mulheres universitárias. É um recorte desse grande guarda-chuva que inclui a violência contra a mulher. Mas era um problema silencioso. Pouco se falava, pouco se combatia, pouco se conscientizava. E agora a CPI está fazendo o quê? E é extraordinário. Nós estamos descortinando qual é o cenário. Nós queremos ter uma visão clara do que está acontecendo nas universidades, quais as medidas que estão sendo tomadas pelas universidades para combater esse tipo de violência, para acolher a vítima, para encaminhar a vítima, para orientar a vítima, não é? Então, eu acho que é um momento assim tão significativo, e nós estamos no início das oitivas. Ouvimos até agora um reitor de uma universidade pública, a Unesp, e ouvimos a ouvidora-geral da Unesp. Foi uma manhã rica, porque a gente identificou com clareza todas as ações que já estão sendo promovidas pela Unesp para combater, para orientar, não é, as mulheres que eventualmente sofram algum tipo de violência sexual, que não é tão somente o que as pessoas pensam, não é? A violência sexual relacionada à violação física do corpo da mulher. Mas existe o bullying virtual, existe o assédio, existe a violência praticada nos arredores da universidade. Então, nós estamos mergulhando nesse universo doloroso, mas que precisa ser enfrentado, porque só desta forma, quebrando esse silêncio, a gente vai conseguir adotar medidas efetivas para combater essa violência. E é isso que a senhora disse para a gente, desvelar, né? Precisa ser dito, exatamente, precisa ser debatido, por mais que seja um recorte com relação à violência que a mulher sofre hoje em dia, talvez seja a maior que seja velada ainda, né? Exatamente. E você sabe que há uma enorme dificuldade, isso nós já estamos constatando, das universitárias denunciarem, né? Porque isso implica em exclusão, né? E o universitário ele quer ser incluído. Isso significa exclusão, isso significa talvez algum tipo de... alguém pode revidar esta denúncia, né? Então, a universitária escolhe não contar,
às vezes deixa a universidade, não é? Cancela a sua matrícula, deixa de estudar, fica adoecida emocionalmente, suas famílias atingidas pela dor do seu ente familiar. Então, tem muita repercussão esta violência, não é? Ela se espraia para outros âmbitos da convivência humana. Precisamos enfrentar com muita satisfação e responsabilidade que assumir a presidência dessa CPI, que nós queremos que desenvolva, né, com muita excelência os seus trabalhos, entregue à sociedade a resposta que nós queremos dar a essa violência. Eu sei que a agenda da senhora é corrida, a senhora nos cedeu um espaço dessa agenda para vir falar para a gente, contar sobre a CPI, que é muito importante, além do ato solene, claro. Então, eu gostaria que a senhora deixasse aquela mensagem para quem está ouvindo, vendo a gente, como a senhora falou, né? Nós estamos aqui trabalhando, mas respeitando o distanciamento, respeitando todas as questões de sanitização. Então, gostaria que a senhora deixasse um recado para quem está ouvindo, vendo a gente. Já agradeço a senhora pelo tempo aqui no Jornal da Rede Alesp. Olha, hoje não pode ser diferente. No 11 de agosto, no Dia do Advogado, a minha palavra final é de congratulação. Eu quero cumprimentar cada advogada, cada advogado desse estado, os estudantes de direito que estão se preparando para assumir a advocacia futura, não é? Então, eu quero me congratular com todos, parabenizar a cada advogado, estimulá-los a seguir sendo sementes. Nós somos sementes de uma nova floração e nós podemos, no exercício da advocacia, transformar realidades injustas em realidades mais justas, mais igualitárias, mais fraternas e mais solidárias. Viva a advocacia, parabéns a todos os advogados, viva a cidadania, viva o Estado democrático de direito. Parabéns, então, para a deputada doutora Damaris Moura, advogada, que falou com a gente aqui no Jornal da Rede Alesp, parabenizando também pelos seus trabalhos parlamentares aqui no Palácio 9 de Julho. Muito obrigada, uma gratidão à Rede Alesp mais uma vez e um abraço a todos. Perfeito, essa deputada doutora Damaris Moura, do PSDB, conversou com a gente aqui no Jornal da Rede Alesp. Lembrando, se você aí de casa perdeu o ato solene, não tem problema, é só você correr lá na nossa plataforma do YouTube, tudo registrado por lá, o nosso pessoal do Switcher, da web, levando para você tudo de melhor aqui na Rede Alesp.